Oi, o Cienciação está começando agora. Hoje vamos aprender como o cérebro funciona para tomar decisões e fazer escolhas. Esse é o nosso assunto com o neurocientista Ramon Cosenza, que está lançando o livro Por que Não Somos Racionais, onde faz uma análise de como os seres humanos usam o cérebro. Você já pensou alguma vez em mudar de profissão ou já mudou? Muita gente já teve ou tem essa vontade e alguns realizam esse desejo, mas é preciso pensar bem e avaliar o mercado para não se arrepender. A consultora de carreiras Dirlene Costa vai explicar para a gente como fazer uma mudança de carreira correndo o mínimo de risco. Não há mais como fugir da revolução causada pela internet. Quem está pensando em conseguir um emprego deve ter cuidado na publicação do currículo na rede. Não dá para mentir, afinal, várias empresas consultam a internet para contratar profissionais e, algumas vezes, até fazem a primeira entrevista utilizando ferramentas como o Skype. A diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Débora Nascimento, vai explicar como o mundo empresarial está fazendo a seleção usando as redes sociais. As irmãs Juliana e Paula Bonadiman resolveram dar uma sacudida na vida profissional. Tudo começou quando a mãe delas criou um blog sobre casamento, na época que a Paula casou. Deu tão certo que elas quiseram expandir o negócio e viraram blogueiras todas. A Juliana é endocrinologista e já tinha diminuído o ritmo no consultório para ficar mais tempo com os filhos pequenos. A Paula é fonoaudióloga, está grávida, prestes a ter o primeiro bebê e vai contar, as duas vão contar essa experiência para a gente. Não a do bebê, a do blog. E para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Eu vou começar esse programa conversando com a Dirlene. Porque, na verdade, essa coisa de mudar de carreira, de querer mudar de tudo, né? Às vezes a vida não está legal, você fala, vou arranjar outro trabalho, né? É isso. E às vezes não é isso, né? É preciso ter certeza que você quer mudar mesmo, né? Porque não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil e que geralmente, eu falo que o processo de mudança ele começa com algum desconforto. E muitas vezes nós tomamos decisões baseadas simplesmente nesse desconforto e não analisamos o porquê disso. E aí é onde há muito arrependimento e um medo, inclusive, de assumir riscos. Então, tem algo que eu sempre trouxe para a minha vida, né? Eu falo que a mudança é uma oportunidade que a vida nos dá de melhorar o passado e nos preparar para o presente, mas que precisa de um planejamento e, principalmente, saber por que e para que você quer mudar. Porque a mudança ela precisa ter um sentido na sua vida. É muito comum nos profissionais, o profissional está insatisfeito dentro da empresa, ele está desmotivado, e ele fala, eu vou trocar de emprego, vou trocar de empresa, eu quero mudar de área, eu quero mudar de profissão. Aí ele troca, ele vai para o outro lugar, acontece a mesma coisa. Em pouco tempo ele está desmotivado, aí ele quer de novo trocar. E aí fica aquele ping-pong. Então, a mudança, para realmente ela ser algo positivo, você precisa entender para que você quer mudar. Porque às vezes é algo que está te incomodando, é um problema seu e não da empresa ou da carreira ou da área que você está. Eu sempre aconselho aos clientes, a primeira pergunta que eu faço, para que você quer mudar? Por quê e para quê? Qual o sentido dessa mudança? A partir do momento que esta pessoa ela encontra um sentido, pode ser um profissional dentro de uma empresa como um empresário, um profissional que começou, tinha uma carreira que é ser blogueiro. Então, para quê? Qual o sentido dessa mudança? Depois, a seguinte pergunta que eu faço é, para onde você quer ir? Porque você quer mudar, tem um sentido aquela mudança. E o que ocorre? Isso é muito frequente. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, para onde você quer ir? A maioria não sabe nem para onde quer ir. É aquilo, se você quer, não sabe para onde você vai, qualquer lugar é suficiente. E isso qualquer lugar pode ser errado, pode ser ruim. Pode ser também, ruim, né? Porque você está insatisfeito, é com você. É com você. Então, saber o sentido e saber para onde
você quer ir, independente, tem profissionais que me perguntam assim, eu quero ser um gerente. E se surgiu uma oportunidade antes? Aproveite essa oportunidade, faz parte da sua jornada até você chegar lá. Mas defina onde você quer chegar, sem medo de ser feliz. Porque o profissional às vezes pensa assim, mas hoje eu estou como office boy, como que eu vou chegar a um gerente? Se você determinar isso e fizer passo a passo, num longo, médio e longo prazo, você vai alcançar. Eu conheço histórias muito bem-sucedidas. Conheço história de uma menina de 9 anos que vendia doce e chegou à vice-presidência financeira de uma empresa. Então, essa é questão toda da estratégia que você monta também para chegar ali. Não só da estratégia, né, Gilene? Também da força de vontade, da do determinação. Trabalho. Né, da capacidade de trabalho. E principalmente da persistência. As pessoas hoje em dia, você não acha que elas querem chegar muito rápido aos lugares, aos postos-chave, assim? Principalmente eu quero ser gerente, jovem. mas eu quero ser gerente, eu tenho que ser alguma coisa antes. Eu tenho que construir esse gerente. Esse tempo da construção... As pessoas estão ansiosas, principalmente a geração. Eu tenho uma filha... Sobre a geração Y, se você não nota que essa é uma inquietação comum à nossa geração. É uma inquietação. Eu tenho uma filha de 18 anos e vejo esse furor, esse matar etapas, né? E eu converso muito sobre isso, eu vejo isso muito na juventude, e é aí que eu vou para outra pergunta. Não é só saber onde você quer chegar, aonde você está. Porque quando você começa a ver, para eu chegar num nível gerencial, quais as habilidades, quais as competências técnicas eu preciso ter? Formação X, experiência Y... E quais as habilidades comportamentais? Porque o maior desafio hoje, as competências técnicas, eu faço um curso, eu vou tendo experiência, eu vou aprendendo, mas as habilidades comportamentais, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. Exige... É o que eu te falei da construção. Da construção. Você não pode matar essa etapa. Tanto, Leda, que o que acontece muito... Profissionais que são excelentes técnicos ou vendedores, eu vejo isso muito nas áreas de vendas, eles são promovidos a cargos de liderança e em pouco tempo não dão certo. Eles queimam a etapa. Por quê? Porque eles não tiveram um preparo para chegar ali naquele ponto. Então, quando você pergunta aonde você está e aonde você quer chegar, existe uma ponte aqui. Eu chamo a transição da ponte ao futuro, que é cada passo que você tem que construir até chegar aqui. Se você tira alguma parte desta ponte, é uma escada, né? Você tira um degrau, você vai cair, né? Você vai cair. Então... Você acha que o emocional também influi? Eu não só acho. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa invejosa, uma pessoa deprimida, uma pessoa rancorosa. Eu não só acho... É difícil de lidar, né? Eu acho que o emocional hoje, ele é estratégico para um profissional bem-sucedido. Eu estava falando com o pessoal nos bastidores. Essa conexão, eu considero que para você ser bem-sucedido em qualquer coisa na sua vida, inclusive o profissional, você tem que trabalhar o seu modelo mental, ser uma pessoa com um comportamento positivo, ter as suas emoções bem resolvidas, ou pelo menos tentar ser bem resolvido, para que você esteja mais pronto para o mundo, porque a vida tem desafios, o dia a dia, as coisas não são exatamente como a gente planeja e quer. Então, essa questão da habilidade de lidar com o emocional é essencial para você ser bem-sucedido. Até de lidar com seus fracassos. Com seus pessoais, fracassos. Né? Acho que você está num ponto que você gostaria de estar em outro e você não esperava que a sua vida fosse assim. Não é? Te conduzisse para ali, mas ela conduziu. Então, você vai ter que aprender a lidar com esse... Sei lá, que às vezes nem é o lugar dos seus sonhos, né? O próprio processo que este ano está acontecendo, muitas demissões, às vezes você tinha um outro planejamento na sua vida e ocorreu. Só que quanto melhor a sua habilidade emocional, como melhor você lida com isso, mais rápido você vai se reposicionar. Como que você vai para uma entrevista
culpando todo mundo, revoltado, angustiado. E no trabalho também. Uma coisa é uma recepcionista, ou mesmo qualquer profissional te atender com um sorriso, e a pessoa que está sempre culpando o mundo e angustiado. É o mesmo relacionamento no trabalho, né? Como é que você vai lidar com seu chefe ou com alguém que com seus que pares. tem a mesma pressão, são seus pares. Se você tiver uma dificuldade de relacionamento, ela não vai chegar nunca onde ela quer. Nunca. Porque as pessoas fazem a indicação. Vezes, tem uma pessoa super competente que funciona muito bem naquele cargo, mas é uma pessoa tão baixa astral que não compensa. É até bom profissional, não mas vale aí... a pena você manter, né? Porque desestrutura é aquela coisa que a gente aprende com a mãe da gente, assim, uma maçã podre estraga você. Né? A pessoa até é boa profissionalmente, mas a forma dela lidar com as pessoas, às vezes ela é agressiva demais, ou às vezes ela tem uma dificuldade de lidar com as pessoas, elas, numa outra opção, elas vão preferir uma outra pessoa que é menos competente até, capacitada profissionalmente, mas é mais fácil de lidar, por exemplo. E isso que a gente vê muito. E a gente vê hoje, principalmente na área de RH, tantas pesquisas que dizem que as pessoas, na sua grande maioria, são demitidas pelos problemas comportamentais. Isso. Às vezes é um profissional com excelente qualidade técnica, uma formação excepcional, mas que não consegue lidar com as pessoas, com os seus times, com os seus liderandos. Então, assim, hoje a gente vê que o índice de demissão está muito refletido na falta de lidar com esse comportamental, esse modelo mental que ela também falou. As pessoas, nas empresas, a gente fala muito isso. As pessoas são contratadas pela competência técnica e são desligadas pela falta de habilidade comportamental. É perfeito isso. Eu acho essa definição perfeita. O momento é muito esse. Muito esse. E tem uma frase assim, que eu adoro, de um grande coach aí, o Anthony Robbins, e ele fala: o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos de sorte. Eu acho isso perfeito. É você se preparar para as oportunidades que vão acontecer e para as mudanças que vão acontecer. Quanto mais habilidades você tem, menores serão seus riscos e melhor vai ser a sua relação com os seus medos. Porque todos nós temos medo, mas você vai ter uma relação mais positiva. E vai passar pelo processo de mudança. Faz todo sentido. Melhor. Como é que você tem sentido isso, Débora, na sua área, assim, eu sei que é uma área que você vai falar de currículo, de internet e tal, mas pela internet é possível perceber que uma pessoa é mais fácil de lidar ou mais difícil? Olha, a gente tem usado a internet muito como essa ferramenta complementar ao recrutamento e seleção, né? Hoje, como a Juliana lembrou, essa geração é uma geração que está totalmente conectada, né? Então, o processo pela internet, um processo seletivo para a internet é uma realidade, né? Ou você procurar o perfil daquele profissional para poder entender melhor como ele se comporta nas redes ou o que ele mais gosta de fazer, até utilizar a ferramenta da internet para realizar uma entrevista online. Então, nessa entrevista online, por mais que ele esteja do outro lado da câmera, você consegue perceber, né, o nervosismo, o ambiente que está ao redor dele, né, como ele se expressa. Então, mesmo numa situação virtual, a gente consegue, sim, deter como é que ele está vivendo aquele momento emocional dele, né? E é importante, quer dizer, porque hoje em dia as pessoas postam qualquer coisa, né? Do sanduíche ao... Né? Com é um negócio inacreditável. Acho que a gente está perdendo um pouco o filtro, né? Acho que a internet facilita tanto e também o acesso à internet no celular e a conexão está tão fácil que a gente perdeu um pouco do pudor, né? A gente está colocando desde o chiclete que a gente pisou na calçada, né? Até a festa que a gente saiu 4 horas da manhã. Né? Será que todo mundo precisa saber de tudo? Às vezes nem em bom estado. E às vezes a gente não posta, até o silêncio, né, deixa os outros preocupados também, né? Quando você deixa de postar. Eu fui gerente de comunicação de uma empresa e aí eu estava recrutando pessoas. E a primeira, você conhece a pessoa, ela envia o currículo
e você tende, é algo natural, olhar no o Facebook da pessoa. Então, assim, realmente acaba sendo um filtro, um critério, porque você olha uma foto da pessoa completamente, assim, seminua, numa situação que meio esdrúxula, e você fica, será que essa pessoa, ela tem um crivo profissional no momento? Claro, ela tem a sua vida pessoal, mas o que ela posta? Como que ela fala da antiga empresa dela? Então, assim, mas tudo até onde isso... uma coisa está separada da outra. Exatamente. Você tem que ter um critério, né? Do que você vai postar, o que você vai deixar. Questão do filtro que você falou. É muito importante. Porque se você está sendo analisada profissionalmente, você tem que saber que a pessoa vai ver o seu Facebook, vai ver seu Twitter, seu LinkedIn. Foco, né? Com certeza. Eu sempre dou como dica, né? Principalmente que eu trabalho com jovens no meu dia a dia, né? Meu foco muito é programa de estágio. Você falou da geração, é a geração que eu vivo, no meu recrutamento especialmente, né? Tenta se colocar do outro lado. Se fosse você se contratando e lendo e vendo as coisas que você posta, as imagens que você posta, você realmente se contrataria, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar fazer esse exercício de se colocar um pouco do outro lado, até para uma autocrítica, né? Exatamente. A verdade é que a internet, a gente fica tão íntimo, né, de quem a gente não conhece. Exatamente. Né, que às vezes as pessoas perdem a noção mesmo, saem da casinha bacana. Com né? certeza. E aí você um fica... aspecto muito importante aí, essa questão da interação interpessoal, a leitura das expressões emocionais, né, que é uma coisa que, inclusive, se desenvolve ao longo do desenvolvimento infantil. Você tem que aprender a ler as expressões emocionais, comparar com as suas e saber até onde você pode ir. Atualmente, as relações interpessoais, elas têm diminuído muito, têm desaparecido muito. As pessoas se relacionam através de aparelhos eletrônicos, né? E isso leva a esses extremos. As pessoas elas não se contêm, elas expressam coisas que provavelmente elas não fariam pessoalmente. Né? Então, eu acho que nós estamos partindo para um mundo novo que a gente precisava educar um pouco mais essa questão das relações interpessoais pessoalmente. Né? Assim como as pessoas mais idosas procuram muito se educar, né, nesse mundo virtual, eu acho que as crianças precisavam ter mais espaço nas relações interpessoais. Exatamente. Frente a frente, aprender a conviver de uma forma mais positiva. Eu concordo, sim. Eu acho que como o mesmo aprendizado que o pessoal de mais de 50, vamos deixar por baixo, assim, mais de 50, mais de 60, mais de 70 com certeza, está fazendo um esforço para entender o Facebook, o Instagram, e surge o Periscópio, não sei o quê, né? Porque toda hora tem uma coisa nova. Você tem que aprender de novo, porque aquilo você não sabe. Snapchat, esse eu tô quebrando a cara. É do momento. Então, é assim, o dia inteiro você tem que aprender. Os jovens tinham que aprender que o mundo da internet não permite tudo. Não é só isso. Né? Não é só isso, porque tá uma coisa meio liberou geral, né? Assim, todo mundo pode tudo. Não pode tudo. Porque na hora do trabalho, você não vai querer uma pessoa... Você vai querer contratar uma secretária, uma recepcionista com uma roupa de baile funk, que se veste eternamente com a roupa que ela iria a um baile funk. Eu não tenho nada contra ela ir ao baile funk. Mas não é a mesma roupa. Porque ninguém trabalha com a mesma roupa com que vai à praia. A imagem. Não é? Não é uma roupa. Então, assim, pode usar bermuda no trabalho. Pode. Mas será que deve? Entendeu? E é qualquer bermuda? E é qualquer bermuda? Entendeu? Porque a bermuda já vira um shortinho, né? Essa coisa vai... Já vem com chinelo. Já vem com chinelo. Na internet, o que eu percebo também? As pessoas expõem muito... O que você me perguntou da questão emocional, muito as suas emoções ali. E elas não percebem que, de repente, tem um recrutador ou tem alguém ali que está te observando. Se você mostra toda aquela fragilidade emocional, né? Fulano me traiu, porque eu já vi isso. O mundo é não sei o quê, eu estou revoltado. Tem pessoas te observando ali. O que o profissional, na minha opinião, ele precisa perceber é que o tempo inteiro nós estamos sendo observados. Do momento que você vai a um café, do momento que nós estamos aqui conversando, que você está numa rede social, e se você se expõe as suas emoções ali, de qualquer forma...
você está sendo observado também. O que fica difícil também, eu acho, é o limite, né? Porque é uma linha muito tênue. É uma linha tênue. Quer dizer, ninguém está dizendo também com isso, com certeza acho que você não está dizendo, que ninguém deve demonstrar nenhuma emoção. Não é isso. Não é isso. Eu mesmo Mas não é esculhambar, não é geral, né? Vou à luta, mostro todo o meu rancor, toda a minha Eu acho que as raiva, pessoas usam as mídias para extrapolar, né? Vai fazer análise, tem que ter então. opinião para tudo, assim, né? eu sei o que eu estou colocando, mas eu sei que o outro está entendendo do que eu estou colocando. Porque também tem muito de entender errado, né? Nas redes sociais. Porque dependendo da forma que você escreve, é um pedaço de um contexto muito maior. E as pessoas também leem muito mal as coisas, né? A interpretação é muito pessoal, né? Então, assim, às vezes você escreve uma coisa que é absolutamente tranquila e a pessoa começa a ver... de outra forma, né? Não, e os recados que acham que foram dados velados, né? Ih, me mandou um recado. Isso foi para mim. Pois é, especialmente já eu vejo veste a muito carapuça profissional e sai. que posta no horário de trabalho. Aí posta uma frase enigmática. Será que está reclamando do chefe, do colega, do trabalho? Porque ele postou naquele horário. E acaba perdendo a questão oral, né, da fala. Porque o que você escreve, às vezes você está falando uma coisa, mas você pode ser... fazer algum tipo de segundas intenções ou ser claro. Então a pessoa não tem como saber. Se você não falar a sua inflexão na voz, né? E a palavra escrita, ela tem um peso muito grande. Exatamente. Né? Ela tem um outro peso, que às vezes você fala uma coisa que até é forte, mas fala com um sorriso, com um jeito, num momento apropriado, né? Não soa tão ofensivo, né? E às vezes vira prova, né? Escrito, tá registrado, né? Vira uma ofensa, uma coisa grave. Pode até apagar depois, né? Eu acho que pode expor as emoções. Eu estava comentando com eles, eu sou corredora. E quando eu faço uma corrida, eu tenho uma emoção tão grande aquilo que eu coloco, a foto exponho e tal. Mas, mostra a medalha. Mostra, ainda mordendo. Ainda morde a medalha. Morde a medalha, não pode quebrar o dente, né? Não pode, isso não pode. Mas assim, colocar indiretas, porque aquilo ali, outras pessoas podem ter... Ser deselegante, ser entendeu? Racista. É igual o e-mail também, que precisa ter cuidado com o e-mail. E com o e-mail que você manda da empresa também. Vou fazer um intervalo, a gente volta já para falar... por que a gente não é tão racional assim, né? Por que a gente não é racional, que é o tema do Ramon, e também como é que a gente muda de história, muda a nossa história, que essas meninas mudaram as delas, né? Estão mudando ainda, estão em processo de mudança. Já a gente volta, Sem Censura, o programa da TV Brasil. A gente vai abrir esse bloco fazendo uma pergunta. Por que não somos racionais? A pergunta, na verdade, não é minha, é do Ramon Cosenza, que está aqui para falar deste livro, que é o livro que ele está lançando, e que fala exatamente disso, dessa dificuldade de ser racional. Por que não somos racionais? Aí eu acho que a gente precisava definir exatamente o que a gente quer dizer com isso, né? Quer dizer, a gente é racional quando a gente tem um comportamento que leva a gente a obter o que é melhor para a gente mesmo, né? E frequentemente nós não fazemos isso, nós tomamos decisões que não são racionais. As melhores para nós. Eu decido que eu vou comer comida saudável e de repente eu estou comendo bobagem. Eu decido que eu quero emagrecer e fico na frente da televisão ou na frente da internet e não me exercito, né? Então, por que nós não somos racionais? Porque o nosso cérebro, a maneira como ele se desenvolveu, nos leva a comportamentos desse tipo, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a mente é uma coisa separada do corpo ou do cérebro. E, na verdade, os nossos processos mentais, elas são fruto do funcionamento do nosso cérebro. E o cérebro que nós temos, ele passou por uma evolução, né? O cérebro que nós temos, ele tem componentes, por exemplo, que já estão no cérebro de um crocodilo, de um jacaré, estão componentes do cérebro de um rato, né? E o nosso cérebro é muito mais desenvolvido, muito mais complexo. O que aconteceu é que, ao longo da evolução, né, nós fomos incorporando, o cérebro foi incorporando novos componentes, né, mas que passaram a funcionar
com os componentes antigos também. Então, o nosso cérebro ele é capaz de uma atividade consciente, nós temos linguagem e tudo mais, mas nós conservamos dentro dele uma série de estruturas que funcionam ainda. Por exemplo, o cachorro, o rato, ele tem que tomar decisões para ele sobreviver, né? E são decisões que são geralmente mais simples, baseadas no aqui e no agora. E no nosso cérebro, nós temos esses componentes que estão funcionando a todo momento e nós, inclusive, nem prestamos atenção, porque são processos inconscientes, né? Então, nós nos surpreendemos muitas vezes fazendo coisas que a gente tinha decidido o contrário, porque o nosso cérebro racional, né, não está controlando o tempo inteiro aqueles outros componentes. No dia a dia, isso não tem muito importante, né? Isso não é muito importante. A gente funciona bem assim. Mas, às vezes, a coisa dá errado e a gente quebra a cara. O cérebro ajuda a gente a fazer escolhas, claro, né? É o cérebro que, no final das contas, faz as nossas escolhas. Né? E toma as decisões. Né? De todo mundo, mesmo das pessoas mais emocionais? Como é que fica, assim, o equilíbrio disso? Emoção, razão? Hoje a gente está sabendo que as emoções elas são essenciais para a gente agir, inclusive, racionalmente, né? Quando você tem lesões em determinadas partes do cérebro que atrapalham o componente emocional, você acaba não funcionando bem também racionalmente. As duas coisas estão interligadas. Durante muito tempo se pensava que a emoção era uma coisa primitiva, né, que só existia. Inclusive a gente fala muito isso. Você está agindo de forma emocional, né? Como uma acusação, não é de acusação. E, na verdade, a gente deve sim prestar atenção nas emoções. A gente não pode ser tomado por elas, porque as emoções geralmente liberam esse componente automático, né? E a gente não tem o controle sobre ele. Mas a gente precisa prestar atenção nas nossas emoções, porque elas direcionam exatamente o nosso comportamento, frequentemente para o que é mais importante. Então, ela ajuda a gente a tomar decisões racionais. Você acha que, em relação aos currículos, esse equilíbrio emoção-razão pode ajudar? Quer dizer, a pessoa tem que se ligar nisso? Tem, eu acho que o procurar um emprego, uma colocação, uma recolocação, parte de uma estratégia, né? Como ela bem falou, onde eu quero chegar, né? Quais são as empresas que eu quero conquistar, onde eu quero estar, né? Isso tudo se reflete já desde o currículo. Você tem que formatar aquele currículo da maneira mais vendedora, que aquele profissional que está do outro lado, ele veja, poxa, eu quero conhecer, né, essa pessoa. Porque o currículo é aquele primeiro contato, um contato frio, um papel, que às vezes você não tem muito espaço para dizer tudo, e o recrutador não vai te conhecer somente pelo currículo, mas ele tem que despertar o desejo no outro de te conhecer, de marcar um encontro. Mas ele vai ver coisas que ele não quer ver pessoalmente. Exemplo, currículo com foto segurando bebida, exatamente. Mas isso aí ele já é eliminado no início do processo e nem gera essa... Tem que se tocar com a imagem que você vai colocar ali estrategicamente, também, né? O que eu quero vender da minha imagem através daquele currículo, né? Se eu estou colocando uma foto que nem é necessária no currículo, a gente nem recomenda que tenha, né? Mas se eu estou colocando informações que não são relevantes, de repente eu estou pleiteando uma vaga para a área financeira e eu estou colocando que eu fiz um curso de música. Isso. Será que para aquela posição, para aquela função, eu tenho que dizer tudo que eu fiz na minha carreira? Ou eu posso escolher o que mais se enquadra para aquela vaga que eu estou pleiteando, para que aquele currículo desperte realmente muita atenção para aquilo, né? Então, são estratégias que a gente tem que fazer e dosar essa razão e emoção para a gente ser vencedor lá na frente. Você contrataria para diretor financeiro da sua empresa alguém que fez pós-graduação em flauta? Né? É tipo assim, a música tem que fazer o advogado do diabo para você. Exatamente. Né? Foi importantíssimo para você tocar flauta, mas dependendo do curso que ele desenvolve. Um realce, é isso? De repente, dependendo do curso que ele desenvolveu, que ele fez uma atividade extracurricular, você depreende muitas coisas e competências e habilidades que ele tem que podem sim ser importantes para uma área financeira. Então, né? É bom colocar, só tem que saber colocar e o que colocar. Né? Trabalhos voluntários normalmente é bem importante, né? Muito, porque você vê que a pessoa está ali disposta, né, a ceder o que ela tem de melhor, não está visando o lucro, ela está querendo ter um espírito colaborativo. Mas então, ela tem que ser verdadeira, né? Com certeza. Se faz depois. Que faz de verdade. E isso no decorrer depois do processo, a gente acaba conseguindo porque vai apurar. descobrir... Se você apurar que ela está mentindo também, já é um ponto negativo para você não chamar. Né? Isso a gente pega muito quando a pessoa fala que tem inglês fluente e aí você, de repente, passa para entrevista em inglês.
E a pessoa não consegue nem responder o seu nome corretamente. Então, assim, o currículo tem que ser muito verdadeiro, porque isso, ao longo do processo, vai ser checado de várias formas, inclusive na internet, se a gente quiser, né? Não, é melhor não blefar. Com certeza, não é pouco. É melhor deixar o racional se sobrepor ao emocional, no caso do trabalho hoje? Em alguns momentos, não tem dúvida. Né? Mas o que acontece é que, na maior parte das vezes, a gente não presta atenção. Eu vejo, por exemplo, o comportamento alimentar. Né? A gente sabe que a gente come mais quando o prato é maior. Né? Não é à toa que nos restaurantes self-service eles botam um prato maior. A gente acaba botando mais comida no prato e comendo mais, porque botou lá, você come também sem prestar atenção. Né? Tem um trabalho muito interessante que mostra o seguinte, feito no supermercado. Numa sessão de vinhos, né, eles colocaram música ambiente. Quando a música era francesa, subia a venda de vinhos franceses. Quando tocava música alemã, subia a venda dos vinhos alemães. Né? E depois eles iam perguntar para as pessoas por que elas tinham comprado. Não, eu comprei porque eu gosto do vinho alemão, eu gosto do vinho francês. Elas nem tinham prestado atenção que a música está influenciando. Como a gente não presta atenção que o tamanho do saco de pipoca nos leva a comer mais. Né? Então, muitas vezes, a questão do racional e do emocional nem é tão importante. O inimigo, realmente, do racional não é o emocional, é o comportamento automático, autônomo, que é levado por esses sinais que levam a gente a tomar decisões que são inconscientes. É a coisa subliminar, então. Subliminar. E isso acontece a todo momento. Porque você vê que no final, nos caixas do supermercado, só tem coisa superficial. Coisa meio... Os supermercados são mestres nessa arquitetura da escolha. Eles colocam... Né? Inclusive, assim, balas são colocadas mais embaixo, onde as crianças escolhem e peçam. E isso é bem pensado pelo supermercado. Você pensa, não é muito racional. Do supermercado. A gente tem que, na verdade... ficar com, sei lá, com... Você é mineira, né, Dirlene? Vou falar uma coisa de mineira, eu também sou mineira. Em vez de ficar como mineiro com os 2 pés atrás, ficar com 1,5. 1,5. Mas 1,5 é melhor manter. Né? Porque toda hora tem uma cilada, né? Sim. Com certeza. O tempo todo cilada. Na compra, sobretudo nas relações de consumo, né? Tem coisas também que são devidas à evolução do cérebro, né? Por exemplo, nós, seres humanos, evoluímos em grupos. Né? Então, o pertencer a um grupo faz uma diferença enorme. Né? E tem experiências mostrando o seguinte, se você pega um grupo de pessoas, põe numa sala e joga moeda, separa em 2 grupos e bota eles para trabalhar um pouquinho. Dentro de meia hora, as pessoas já estão achando que o grupo delas é melhor do que o outro grupo, estão achando que as pessoas do grupo delas são mais simpáticas, que os outros não têm diferenças. E isso leva a comportamentos no nosso dia a dia. Né? A gente vê, por exemplo, nas torcidas de futebol. A coisa vai para a violência enorme. Né? Dentro de uma universidade, se bota calouros e veteranos. Um grupo começa a ficar realmente inimigo do outro. E se você mistura com álcool, por exemplo, degenera para a violência. E é uma coisa, então, embutida no nosso cérebro. Nós somos... desenvolvidos para funcionar em grupos. É do humano? É do humano. É uma coisa até interessante, porque eles já fizeram os cálculos, os grupos humanos pré-históricos funcionavam mais ou menos em 150 pessoas. E hoje, nas redes sociais, tem estudos mostrando que, geralmente, o grupo que funciona é no máximo de 150. Mais do que isso, você não tem condição de gerenciar. Então, voltamos à história. São coisas que são embutidas no cérebro da gente. Né? A gente conversando sobre essa questão de influência, agora existe justamente... existem os influenciadores digitais, que é a categoria na qual a gente se enquadra. Os blogueiros... Estou falando com 2 influenciadoras digitais. Sim, modernamente eu acredito que essa seja o melhor termo, exatamente. Blogueira já... porque a gente vai muito além. Não, a gente tem blog, mas a gente trabalha em diversas mídias, a gente extrapola os limites também das mídias digitais, faz encontros presenciais, promove eventos para transformação, enfim, a gente passa a
a ter esse peso também de influenciador, de comportamento, sem dúvida. Então, e há a questão do comportamento em massa, né? As pessoas olham para um modelo e acreditam que aquele passa a ser um modelo aceitável e ideal, que ela deve né? reproduzir. Exatamente. Então, daí uma sucesso, postura por de exemplo, muita na área da responsabilidade. moda, as blogueiras da moda ditam as regras do jogo. Sim. Né? Porque as pessoas passam a pertencer àquele grupo. Exatamente. Faz sentido. Ou as pessoas, por exemplo, o Instagram, que hoje falam que são os novos, né? Postou uma foto de um exercício até que errado e todo mundo copia aquilo ali. Então, realmente, como é que é a influência do cérebro, né, nisso de... tá todo mundo fazendo, eu vou fazer igual. Mas por quê? A questão do automático. Por que você está fazendo? Aquilo é saudável para você, pro seu perfil? A questão do automático é muito interessante. Muito interessante. É essa questão do conformismo. Você tende a adotar os valores do seu grupo. E de forma, inclusive, a crítica, a maior parte das vezes. Isso é do meu grupo, então eu faço igual. E como nessa Isso área vem desde digital? a moda, né, até a gravidez na adolescência, às vezes vira moda. Verdade. Né, e assim por diante. E como nessa área moda digital? num determinado grupo, tem razão. Determinado grupo. Aí os sociólogos, antropólogos, etc., vão achar justificativas para aquilo, mas aquilo é daquele segmento. Né? E pode degenerar em coisas como o nazismo, por exemplo. Uma nação inteira dentro do grupo. Influenciada por Ui, a própria corrida, eu vejo isso, eu faço parte de uma equipe de corrida e realmente essa questão do pertencimento passa a ser tão forte que se você não tomar cuidado, você começa a correr cada vez mais, e às vezes você nem percebe que você está ultrapassando o seu limite, porque você quer de alguma forma pertencer àquele grupo e está naquela performance daquele grupo. E essa questão que ele falou do pertencimento, eu percebo isso. E dentro das empresas, eu vejo que nós chamamos dentro das empresas de panelinha. A panelinha é um pertencimento. Se você não faz parte, você não está de acordo com as regras da panelinha, você é excluído da panelinha. E você não faz parte daquele grupo. Às vezes, quem é excluído nem entende por que está sendo excluído ali da panelinha. É incrível mesmo. Essa coisa do pertencimento é muito abrangente. E como é que é o blog de vocês? Como é que é essa relação de vocês com o blog? Cada uma tem uma profissão. Você é endócrina. Eu sou endocrinologista, e você é de formação e continuo me dedicando também à minha profissão. Mas a questão da mudança estratégica de carreira, na verdade, é aquilo que ela falou. Deve haver um senso de direção muito grande. Então, por exemplo, a gente sabe que o que sempre nos motivou foi motivar pessoas, ajudar pessoas a se inspirarem e a encontrarem caminhos novos. Então, seja na minha profissão de médica, quanto nessa profissão de influenciadora digital, de pro-blogger, esse é um caminho que é totalmente natural. Então, claro, surgiu uma oportunidade na época, minha mãe, na época do casamento da Paula, em 2009. Você já estava casada? Eu já estava casada. Casou em 2004. Em 2004. Ela tem carinha de nova, nós temos uma carinha de nova, mas não ela somos tão de velha. Não eu tenho 34 anos. E você? 33. Isso. Mas, então, nessa época, a minha mãe começou a fazer um diário de mãe de noiva e, de repente, quando a gente foi ver, o blog já tinha mais de 2 milhões de acessos. Todo mundo e era algo bem pessoal, era um né? diário normal, de mãe. Exato. Hoje fomos ver a casa tal, o doce tal, uma coisa natural, né? E isso começou a tomar uma proporção muito grande e, de repente, a gente precisou se unir a ela para dar conta do feedback do público, para tentar gerenciar as marcas que queriam aparecer no blog, porque há a questão do comportamento da sociedade. Então, se a fulana está consumindo, deve ser bom para mim também. Então, as marcas passam a ver ali uma oportunidade de visibilidade, claro, de negócios. Então, isso passa a ser também o negócio que movimenta, que gera renda dentro dos blogs, de uma forma geral, né? E a gente se uniu a ela e agora a gente expandiu a marca. A gente não fala só mais de casamento, a gente fala de lifestyle, de estilo de vida. E, principalmente, o nosso objetivo é tentar inspirar pessoas a terem uma vida com propósito, com significado. A gente agora está promovendo um evento que vai acontecer dia 12 de novembro, justamente falando sobre empreendedorismo, economia criativa, enfim, formas novas da gente poder se posicionar e até enfrentar a crise juntos, né?
Então, e de que trata o blog? De tudo? De início era apenas de casamento. Depois, conforme as leitoras foram acompanhando a gente, que a gente está desde 2009, né, ativo mesmo, o blog não parou até lá, desde então, a gente expandiu, as leitoras casaram, começaram a ter filhos e foram também querendo mais, e nós também, né? De início eu era apenas noiva, depois eu me tornei uma mulher casada e aí minha irmã com filhos. Então a gente começou a falar do universo feminino de forma geral. Então não apenas de casamento, a gente fala de moda, a gente fala de decoração, a gente fala de festas infantis, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de viagem, receitas. Então tudo que as mulheres gostam, querem o universo feminino, querem né? um pouco, É a nossa temática. Exatamente, querem um pouco tirar essa coisa pesada da vida, né? A gente fala que a gente gosta das coisas leves e boas da vida. Então... E a mãe foi tirada do blog? Não, ela é peça fundamental até hoje. Ela continua muito presente. Ela aqui nessa foto? Ela aqui, se quiser. Tá feliz ela com as flores e os filhos. Sem dúvida. Esse foi um dos eventos que a gente fez esse ano. Mas a gente faz eventos também para o segmento de casamentos e esse agora que a gente vai fazer abrange também casa e decoração, design, enfim. E aí tem tudo, quarto do bebê, quarto da casa. Decoração, moda, a gente fala porque aqui tudo. Já é um quarto, né? Já é um quartinho de bebê. Sim, já tem um quartinho de bebê. Eu sou mãe de 2 filhos, a Paulinha está grávida agora. E a gente... Agora mesmo, né? Exato. Bem grande. E a gente também tem essa oportunidade, tendo uma carreira mais flexível, até de poder estar mais próximo da criação dos filhos. Quando ele falou sobre a questão das crianças e você poder ajudar elas a adquirirem habilidades emocionais, eu acredito também passe muito por isso, a possibilidade da mãe acompanhar esse período tão tenro, né, da vida de uma criança. Né? Fundamental. Fundamental. Né? Então, é uma carreira que propicia essa proximidade também, o que é ótimo por isso. E bacana que vocês podem ser mães e, ao mesmo tempo, não abandonar, né? Ter uma atividade, ser produtiva. Sim, né? Embora que no nosso caso a gente trabalhar em família é algo ótimo, né? Sim. A gente... Vocês não brigam, não? Claro, como qualquer irmã. Claro que a gente briga muito, mas isso é construtivo, isso é dinâmico. Mas é melhor brigar com a minha irmã do que brigar com o chefe. Exatamente. A gente aprendeu isso, né? Porque qualquer trabalho, em algum momento, né, ele é prazeroso, mas em algum momento ele acaba sendo estressante, né? Tem muita gente que fala, então você ter blog é uma coisa super hiper fácil. Não, você tem os seus momentos de dificuldade, de desafios. Você trabalha 24/7. Você não tem descanso, não tem feriado, não tem final de semana. Eu não tenho licença maternidade, por exemplo. Então, assim, mas ao mesmo tempo é prazeroso você se estressar com alguém com quem você ama. Então, hoje a gente está brigando, daqui a pouco estamos bem. Então, tá tudo certo. E a gente está produzindo algo que toca a vida das pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, vale muito a pena. É lúdico, é leve e, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de motivar pessoas. Então, estão no caminho certo, Débora? E é muito bacana esse trabalho que elas fazem, porque, como você falou, é legal motivar as pessoas e vocês devem ter respostas muito rápidas. Sim. Então, é ótimo quando você tem um trabalho, assim como é o seu, que o público participa, você rapidamente ter o retorno daquilo que você está produzindo, né? É tão prazeroso, né? Você saber que você está no caminho certo. Quando eu tentei fazer revista, foi a coisa que mais me incomodou. Sabe, você sempre está 3 meses antes, sabe, do tempo. Então, Natal para você é em setembro, então eu não gostava daquilo. Era esquisito, sabe? O tempo parece que era outro tempo. Então né? A televisão tem esse imediatismo que o blog, que a internet tem. A internet traz, né? Essa facilidade de você ter respostas. Não sei se é bom ou ruim para o racional. O que é esse imediatismo, essa pressa. Quer dizer, a atividade racional ela é mais lenta, né? No dia a dia é aquela história, a gente vai levando e tal. Sempre que tem uma decisão mais importante para tomar, é bom parar e pensar. Né? Mas não toma tanto tempo assim também. Não toma tanto tempo. E você faz uma análise de como os seres humanos usam o cérebro, aqui no seu livro. Na verdade, eu tento explicar por que nós tomamos essas decisões que muitas vezes nós não sabemos explicar. Ou então, por que a gente toma uma decisão consciente e, de repente, se pega fazendo a coisa contrária, né? As decisões de ano novo, né? Esse ano eu vou fazer isso, isso e isso. E, de repente, você está fazendo tudo ao contrário.
Né? Isso é muito bom para a dieta, né? É. Você começa no café da manhã, quando chegar no jantar, da noite, o comportamento alimentar tem muito disso, né? Exatamente porque, vejam que o comportamento alimentar, ele existe em todos os animais, e geralmente isso é regulado por esses mecanismos automáticos, né? Para a gente tomar uma decisão consciente e levar isso a sério, você tem que realmente se policiar o tempo inteiro. E isso gasta energia, geralmente é um pouco aversivo, né? O Henry Ford falou que pensar é o trabalho mais difícil que tem, por isso que pouca gente faz isso. Deve ser por isso que pouca gente pensa mesmo. Está explicado. Está explicado. Em compensação, eu gosto muito de uma citação de Einstein que fala que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho original. Sim. Então, poder propiciar e pensar em coisas novas, e inovar e encontrar novos caminhos, seja na carreira, seja na sua vida pessoal, eu acredito que é isso que motiva a humanidade, inclusive, a evoluir e a progredir, né? Uma pena que esse programa hoje é mais curto por conta do futebol, quer dizer, uma pena nesse sentido, né? Não que o futebol não seja bom e não seja prazeroso. Mas a gente está terminando, eu queria que a Dirlene me desse uma palavrinha assim, final. A palavra que eu deixo é, na hora de mudar, escolha mudanças que vão fazer sentido para a sua vida. O que te faz realmente levantar todos os dias com frio, com chuva, com desafios e chegar onde você quer. Né? Pense, né? E pensar dá trabalho, mas tenha trabalho. Presta atenção. A atenção é a coisa mais importante. Presta atenção. Bom conselho. Esse foco é que faz com que a gente... O foco. Não exagere, né, na sua exposição preste pública. No que posta, preste atenção no que pode. Preste atenção, acho que é a palavra, é a chave. Preste atenção. Presta atenção, hein? Bom tarde para você. Obrigada a vocês todos por terem vindo. Valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, bom final de semana. Até segunda, com certeza, se Deus quiser, claro. Valeu.